Fala, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Stefano, professor de Ciências da EJA para o 8º e 9º ano. Me digam aí, em sua casa é comum ter a presença de insetos? Cenário bem comum, né? Principalmente em cidades. Vocês sabiam disso? Muitos causam incômodo e também doenças, de modo que são encarados como pragas. Mas serão eles realmente os invasores? É o que vamos descobrir na aula de hoje. Vamos falar sobre a cidade dos insetos. Surtos de doenças em zonas urbanas, então chega mais. E aos professores e professoras que nos acompanham, nossa aula de hoje traz as seguintes informações. O nosso eixo temático é meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é saber utilizar conceitos científicos básicos associados tanto à energia, matéria, transformação como espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida. Já o objetivo dessa aula é compreender como a prática do desmatamento e outras atividades humanas podem causar a proliferação de insetos e surtos de doenças em zonas urbanas. E, estudante, não se esqueça de registrar a presença em nossa aula pelo QR Code que está na tela. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença aqui, beleza? E se estiverem prontos agora, vamos começar! Lhes apresento o seguinte cenário. Um pequeno vilarejo do interior é cercado por uma mata nativa. Possui algumas casas construídas por pessoas que vivem daquilo que a natureza ao redor lhes oferta, certo? Eles cultivam seus alimentos, criam seus animais e fazem uso da água do rio que passa pela região. É uma vida agradável, inclusive para os padrões de moradores da cidade que, vez ou outra, visitam o vilarejo. Ocorre que o tempo passa e vemos a região passando por um processo de urbanização. As ruas são asfaltadas, prédios, veículos, mas, principalmente, vemos que a vegetação não se faz mais tão presente como antes. A maior parte da mata foi removida, dando lugar a construções. Surtos de doenças causadas por insetos passam a ser constantes, mas o que mudou nos últimos anos? Os moradores da cidade têm sofrido com surtos de doenças, em sua maioria, causadas por insetos. Ué, mas isso não acontecia no passado, né? Pelo menos a gente não disse que acontecia. E a gente pode dizer que antes o contato com a natureza era muito maior. A gente viu isso antes. E o que será que mudou então? Será que as mudanças na paisagem têm algo a ver com isso? Será que você pode me dizer? Então aproveite, porque a nossa pergunta do dia está na tela. Como a urbanização pode desencadear surtos de doenças? A gente vai descobrir juntos, então eu vou dar um tempo para que você possa copiar no seu caderno e que a gente possa corrigir ao fim da aula, beleza? Então, partiu! Estudantes, a ocupação territorial humana tem como característica principal a modificação do espaço que ocupa, seja residindo ou desempenhando suas atividades. Na imagem, a gente tem aqui a enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. É possível notar o número de edifícios que ocupou a área de vegetação que circundava a praia, estão vendo? Não apenas ali, mas também na parte da água. A urbanização se trata da expansão do território das cidades, em função principalmente do aumento de sua população. Isso porque, quanto mais moradores uma cidade possui, mais edifícios, tanto residenciais como comerciais, se fazem necessários. E aí também surge a necessidade de mais escolas, hospitais, delegacias e demais serviços essenciais para o atendimento dessa demanda. Tanto que um fator positivo quando falamos de uma vida na cidade é a maior acessibilidade a serviços essenciais à população. Isso quando a gente compara com a vida no interior, ok? No entanto, o processo de urbanização está diretamente ligado a uma prática nociva, ou seja, danosa ao meio ambiente, que é o desmatamento ou desflorestamento, que é a remoção da vegetação nativa de uma região.
Áreas enormes de florestas são derrubadas, dando lugar a rodovias, condomínios, residências e zonas industriais. E isso traz uma série de consequências, dentre as quais a principal é o desequilíbrio ecológico. Isso porque as florestas nativas contêm uma grande biodiversidade animal e vegetal. E caso haja alguma espécie exclusiva daquela região, pode acabar sendo extinta nesse processo. Como consequência, a cadeia alimentar também é afetada. Com a eliminação de diversas espécies de plantas, se destrói também o habitat de diversos predadores de insetos, como morcegos, aves e sapos. Na ausência desses predadores, a população de insetos aumenta de forma acelerada, passando a ser denominada de pragas. E um grupo muito importante, que é tema da aula de hoje, são as pragas urbanas, certo? Pragas urbanas, gente, são insetos e pequenos animais que passam a habitar e também se reproduzir no ambiente urbano, oferecendo risco à saúde humana. Baratas, moscas, pernilongos, formigas, escorpiões são exemplos e classificados como sinantrópicos, animais capazes de se adaptar e viver no mesmo ambiente que o homem. E antes que a gente possa seguir com a aula, não se esqueça de registrar sua presença, porque o QR Code está aqui na tela, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular para ele e marcar presença em nossa aula. E me diz aí, você sabe qual é a doença de maior incidência causada por pragas urbanas? Tempo para você responder em seu caderno. Valendo! Bom, se você pensou na dengue, acertou, né? O vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também atua como vetor de outras doenças, é extremamente presente na realidade brasileira. E você sabe o que é um vetor? Quer saber um pouco mais sobre a dengue? Então a gente vai assistir um vídeo do canal Rei Ciência para ficarmos por dentro do assunto. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre dengue e chikungunya. Será que você já sabe tudo sobre esse assunto? Eu aposto que esse vídeo vai trazer algumas informações novas. Vamos juntos? Dengue e chikungunya são infecções causadas por vírus e transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Quando falamos que elas são transmitidas pelo mosquito, estamos falando que ele é o vetor dessas doenças, ou seja, ele é capaz de transmitir o vírus. E como isso acontece? A fêmea do mosquito precisa se alimentar de sangue para conseguir produzir os ovos. Ao buscar alimento e picar os humanos, ocorre a transmissão. Para que ocorra a transmissão, é necessário que o mosquito esteja contaminado. Por isso, o chamamos de vetor. Ele é o veículo que leva o vírus até os humanos. O vírus, ao entrar no nosso corpo, é o responsável por nos deixar doentes. Além de serem transmitidas pelo mesmo vetor, essas doenças têm alguns sintomas muito parecidos, como febre alta, dor de cabeça e dores no corpo. Os sintomas distintos entre as duas são: na dengue é comum que a pessoa doente tenha dor ao movimentar os olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Já na chikungunya é comum sentir muita coceira, dores nas articulações e peles e olhos muito avermelhados. A transmissão acontece apenas se houver um mosquito. Sendo assim, a prevenção está relacionada com impedir sua proliferação. As larvas dos mosquitos precisam estar em pequenos reservatórios de água para conseguirem se desenvolver. Então é preciso evitar qualquer acúmulo de água na nossa casa. Não deixe água nos pratos das plantas. Coloque as garrafas vazias de cabeça para baixo, deixe sempre depósitos de água muito bem tampados. Não existe um tratamento específico para essas doenças, no entanto, é importante procurar um profissional de saúde, pois só eles podem receitar medicamentos para o alívio da febre e da dor, caso seja necessário. Os casos mais graves exigem cuidados hospitalares. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a criar mosquitos no laboratório com o objetivo de diminuir a circulação do vírus da dengue e da chikungunya. Esses mosquitos possuem no seu organismo a bactéria Wolbachia,
que impede o desenvolvimento do vírus. Esses mosquitos são soltos nas cidades com o objetivo de tomar o lugar dos mosquitos que possuem o vírus. Não é incrível? E aí, pessoal, vamos recapitular? A dengue e a chikungunya são doenças causadas por vírus, sendo o vetor de transmissão o mosquito Aedes aegypti. Essas doenças são transmitidas através da picada do mosquito. Para a prevenção, temos que ficar atentos aos recipientes com água que podem virar verdadeiros criadouros de novos mosquitos. Você já sabe como devemos agir para evitar a proliferação do mosquito. Seja fiscal por um dia e verifique na sua casa os possíveis pontos onde os mosquitos podem se desenvolver. Anote e sugira mudanças que garantam a segurança e saúde da sua família e de toda a comunidade. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal do Rei Ciência. Assista também os nossos outros vídeos que estão aparecendo aí para vocês. Nos acompanhe nas redes sociais e comente o que achou do tema, assim como as dúvidas e curiosidades que surgiram. Até a próxima! Pois é, estudantes. E o ser humano tem culpa duas vezes nessa história, como vimos no vídeo, né? Porque, além de remover as áreas verdes, ocupa também esse espaço com um cenário totalmente favorável ao mosquito. O mosquito da dengue está longe de ser o único visitante que a gente tem que lidar, né? Existem outros. Temos, então, começando com os cupins. São insetos sociais, ou seja, eles vivem em grupo, em colônias. Os cupins se alimentam de materiais que contêm celulose, como madeira, papel, roupas e outros materiais que temos em casa. Já se tratando de saúde, os cupins causam prejuízo, mas de forma indireta, pois eles aumentam transtornos alérgicos e respiratórios de pessoas que são sensíveis a eles. Conhecem isso aqui? As baratas. As baratas. Estão na Terra há cerca de 350 milhões de anos, tá? Resistindo a tudo e não é o seu chinelo que vai resolver esse problema. São insetos cosmopolitas, ou seja, são encontradas em todo o planeta. Se alimentam basicamente de todo o lixo orgânico existente, como restos de comida, plantas e animais mortos. Por habitarem em ambientes insalubres, prejudiciais à vida, como esgoto, lixo, transmitem doenças e por isso são perigosas. E essas? As formigas. Bem, as formigas vivem naturalmente em todo o ambiente terrestre, certo? São consideradas pragas pelo potencial de destruição de hortas e plantações e pela transmissão de doenças. Por terem contato com todo tipo de material e superfície, acabam sendo vetores de infecções hospitalares. Muita gente não sabia disso, né? E por fim, a gente tem a mosca doméstica. Ela, assim como os mosquitos, se adaptou completamente ao ambiente urbano. Sempre procura locais com alimentos expostos para depositar seus ovos e se alimentar. Já se tratando de contaminação, se assemelha às formigas, pois no contato com a superfície ou alimento pode deixar micro-organismos como bactérias e vírus. E professor, conhece outros insetos que eu poderia estar listando, né? Bom, existem vários sim, inclusive espécies que não são insetos, mas também são consideradas pragas urbanas. A gente tem os ratos, tem os caramujos, por exemplo, certo? Mas esse é assunto para outro dia, porque agora a gente vai responder a nossa pergunta do dia. Olha aí na tela outra vez. Como a urbanização pode desencadear surtos de doenças? E aí? Como foi a resposta de vocês? Vamos à nossa correção, que diz o seguinte: a urbanização resulta na destruição de um ecossistema e dá origem a outro, no qual espécies podem atuar como transmissores de doenças aos humanos devido ao seu contato constante com eles. Ou seja, os surtos urbanos de doenças surgem com o crescimento desordenado do espaço urbano. A falta de planejamento favorece esse cenário, permitindo a proliferação de doenças causadas por pragas. E aí não basta apenas a sua eliminação, mas sim políticas que estimulem uma maior conscientização ambiental. Estamos entendidos? Bora fazer nossa atividade de revisão. Leia o enunciado comigo, gente. Maurício estava em casa e notou a presença de um cupim em sua parede. Conhecendo o modo de vida dos cupins, Maurício deve: letra A, não se preocupar, pois talvez seja o único inseto no quarto. Letra B, deve se preocupar,
pois pode haver uma colônia de cupins em sua casa. Letra C. Não se preocupar, pois o ambiente não é atrativo aos cupins. E letra D. Deve se preocupar, pois cupins transmitem doenças por sua picada. E aí, qual é a alternativa correta? Eu vou dar um tempo para vocês responderem, certo? Valendo! Volta com a nossa correção, que é essa aqui. Gente, a resposta correta é a letra B, mas por quê? Porque os cupins, eles são insetos sociais, ou seja, eles vivem em colônias. Se tem um, é porque já tem vários. A casa vai cair se algo não for feito, literalmente. Já as outras alternativas estão incorretas exatamente pelo modo de vida do cupim, né? Que é social e não individual. Então, quando a gente vai para a letra A e diz, é o único inseto no quarto, certamente não é, certo? Significa que existem outros ali. Também está incorreto dizer que não é um ambiente atrativo para eles, porque sim, as casas possuem materiais que eles consomem como alimento. Muitas coisas são feitas de celulose. A gente disse anteriormente, que nossas roupas, madeira e tudo mais, papel, materiais presentes em todas as casas, certo? E por fim, eles não transmitem doenças por sua picada, tá? Os problemas de saúde que os cupins transmitem são indiretos pela alergia que podem causar. Show! Então vamos relembrar o que a gente aprendeu hoje. Hoje nós aprendemos que o processo de urbanização é aquele em que a vegetação nativa ou a área natural é ocupada pelas cidades. Aprendemos também o que são pragas urbanas. Também aprendemos sobre o modo de vida de diferentes insetos. Por fim, aprendemos sobre a influência da urbanização nos surtos de doenças. E é isso, gente. E você, já teve que lidar com alguma praga urbana? O local onde você vive favorece a presença desses animais? Conte pra gente. Grave um vídeo com sua resposta e envie para o Dever em Casa na TV. É bem fácil. Só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está na tela. Fácil, né? Estamos aguardando a sua participação. Bora lá! E é isso, oitavo e nono ano. Cidade dos insetos, surtos de doenças em zonas urbanas foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Cuidar da saúde é importante sempre ficando atentos ao ambiente em que vivemos. Cuidar dele também tem a sua importância. Não se esqueçam de registrar a presença pelo QR Code que está aqui na tela. Eu vou indo nessa e espero ver vocês na próxima aula. Fiquem de olho na programação do Dever em Casa na TV. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!